Olá, olá! Sejam muito bem-vindos para esse vídeo de hoje do nosso canal. E aqui a gente está dando sequência aos estudos e os ensinamentos de Yogananda através do livro A Yoga de Jesus. Recordando que eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, vamos dar sequência. Nos vídeos anteriores a gente começou a introdução, prefácio, capítulo 1 e hoje a gente está adentrando o capítulo 2. Então vamos juntos mergulhar nesses ensinamentos sagrados, milenares, capazes de transformar a nossa vida, elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações para que a gente possa viver cada vez mais em alinhamento com a vontade de Deus na Terra, né? Que a gente possa cada vez mais ancorar a nossa verdade amorosa, compassiva, capaz de perdoar e amar a todos, para que, assim como Jesus, a gente possa transformar o mundo num lugar melhor, fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa missão e o nosso propósito, que é esse, fazer o nosso melhor todos os dias, não só por aqueles próximos da nossa casa, da nossa família, os nossos amigos, mas por todos, né? É isso que Jesus faz por nós e que nós também precisamos fazer. Integrar os conhecimentos teóricos para colocá-los em prática, para que a gente construa juntos um mundo melhor de dentro para fora, né? E, consequentemente, assim, a gente fazendo a nossa parte, esse fora vai contagiando as outras pessoas também. E assim a gente vai transformando tudo e todos com uma intenção pura e verdadeira de simplesmente ser melhor a cada novo dia. Então, vamos mergulhar nesse segundo capítulo, onde Yogananda traz esses ensinamentos tão sagrados e tão sábios e tão profundos de uma forma tão leve, tão amorosa, tão verdadeira. Capítulo 2. Bora lá, pessoal. Eu vou dar sequência, às vezes eu tenho vontade de ficar comentando, mas que possa ficar fluido para vocês irem acompanhando, né, esses ensinamentos. Em outro momento a gente comenta, se vocês quiserem comentar ou tiverem alguma dúvida também deixem aqui nos comentários e eu vou responder com todo amor, carinho, assim que eu puder, tá bem? Então vamos lá, Jesus e a Yoga. A continuidade da palavra de Deus expressa através de seus avatares foi belamente simbolizada no intercâmbio espiritual entre Jesus, por ocasião de seu nascimento, e os sábios da Índia que vieram honrar a sua encarnação. Existe uma tradição muito forte na Índia, conhecida de forma convincente entre eminentes metafísicos, em histórias referidas e registradas em antigos manuscritos, de que os magos do Oriente, que empreenderam a sua jornada até o menino Jesus em Belém, foram, na verdade, grandes sábios da Índia. Não só os mestres indianos vieram a Jesus, como também ele retribuiu a sua visita. Durante os anos desconhecidos da vida de Jesus, as escrituras silenciam acerca dele desde aproximadamente a idade de 14 até os 30 anos. Ele viajou para a Índia, provavelmente trilhando a rota comercial bem estabelecida que unia o Mediterrâneo, a China e a Índia. A sua própria realização divina, reavivada e reforçada na companhia dos mestres e no ambiente espiritual da Índia, proporcionou-lhe uma experiência do caráter universal da verdade, a partir da qual ele pôde pregar uma mensagem ampla e simples, compreensível para as pessoas comuns de sua terra natal. Todavia, com significados subjacentes que viriam a ser reconhecidos por gerações futuras à medida que a mentalidade humana rudimentar amadurecesse em compreensão.
Eu vou repetir essa parte porque acho que é muito importante a gente compreender o que ele traz aqui, né? A sua própria realização divina, reavivada e reforçada na companhia dos mestres e no ambiente espiritual da Índia, proporcionou-lhe uma experiência do caráter universal da verdade, a partir da qual ele pôde pregar uma mensagem ampla e simples, compreensível para as pessoas comuns da sua terra natal. Todavia, com significados subjacentes que viriam a ser reconhecidos por gerações futuras, à medida que a mentalidade humana rudimentar amadurecesse em compreensão. E aí é que ele traz então agora os anos desconhecidos de Jesus. No Novo Testamento, uma cortina de silêncio desce sobre a vida de Jesus após seus 12 anos, para erguer-se novamente apenas 18 anos mais tarde. Na oportunidade em que ele recebe o batismo de João e começa a pregar às multidões, ouvimos apenas: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Que os contemporâneos de uma personagem tão extraordinária nada tenham encontrado digno de nota desde a infância de Jesus até os seus 30 anos é por si só surpreendente. Entretanto, relatos notáveis existem não na terra natal de Jesus, porém mais ao leste, onde ele passou a maior parte de seus anos desconhecidos. Registros preciosos encontram-se ocultos em um monastério tibetano. Eles se referem ao santo Issa, de Israel, em que estava manifestada a alma do universo, que dos 14 aos 28 anos ele permaneceu na Índia e regiões do Himalaia, entre santos, monges e sábios, que pregou a sua mensagem naquela região e então retornou para ensinar em sua terra natal, onde foi tratado de forma vil, sentenciado e condenado à morte. Com exceção do relato nesses antigos manuscritos, nenhuma outra história dos anos desconhecidos da vida de Jesus foi jamais publicada. Providencialmente, esses antigos registros foram descobertos e copiados no monastério Imes do Tibete, por um viajante russo, Nicholas Notovitch. Ele próprio publicou as suas anotações em 1894, sob o título The Unknown Life of Jesus Christ, A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Em 1922, Swami Abhedananda, discípulo direto de Ramakrishna Paramahansa, visitou o monastério Imes e confirmou todos os detalhes relevantes acerca de Issa, publicado no livro de Notovitch. Nicholas Hirsch, em uma expedição à Índia e ao Tibete, durante a década de 1920, examinou e copiou versículos de antigos manuscritos que eram iguais, pelo menos em conteúdo, aos publicados por Notovitch. Ele também se sentiu profundamente impressionado pela tradição oral daquela região. Em Srinagar, foi onde primeiro encontramos a curiosa história a respeito da visita de Cristo a esse lugar. Mais tarde, percebemos como era difundida na Índia, em Ladakh e na Ásia Central a história da visita de Cristo a essas regiões durante essa longa ausência referida no Evangelho. A Índia é a mãe da religião. A sua civilização foi reconhecida como muito mais antiga do que a legendária civilização egípcia. Ao estudarmos essa questão, vemos como as antigas escrituras da Índia, antecedendo todas as demais revelações, influenciaram o egípcio
Livro dos Mortos e o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia, assim como outras religiões. Todas entraram em contato com a religião da Índia e dela muito auferiram, pois a Índia especializou-se na religião desde tempos primordiais e imemorais. E foi assim o próprio Jesus viajou à Índia. O manuscrito de Notovitch nos diz: Issa ausentou-se secretamente da casa de seu pai, deixou Jerusalém e numa caravana de mercadores viajou para Sindh, com o objetivo de aperfeiçoar-se no conhecimento da palavra de Deus e no estudo das leis dos grandes Budas. Não significa que Jesus tenha aprendido tudo o que ensinou de seus mentores espirituais e daqueles com quem se associou na Índia e regiões vizinhas. Os avatares já vêm com o seu cabedal de sabedoria. O tesouro de realização divina de Jesus foi meramente reavivado e moldado de forma a adequar-se à sua missão singular, durante a sua permanência entre os sábios hindus, monges, budistas e particularmente os grandes mestres da yoga, de quem recebeu iniciação na ciência esotérica da união divina por meio da meditação. Do conhecimento que acumulara e da sabedoria que brotara de sua própria alma em meditação profunda, ele destilou para as multidões parábolas simples acerca dos princípios ideais pelos quais se deve dirigir a vida aos olhos de Deus. Todavia, ele ensinou os mistérios mais profundos aos discípulos mais próximos, que estavam prontos para recebê-los, como está evidenciado no livro de Apocalipse de São João, no Novo Testamento, cuja simbologia tem correspondência exata com a ciência yogi da realização divina. Uma pausa para a hidratação. Ai, Senhor, sem comentários. Foco na missão, vamos aqui. Os documentos descobertos por Notovitch concedem apoio histórico à minha afirmativa, compilada em meus primeiros anos na Índia e que venho sustentando há longo tempo, de que Jesus estava vinculado aos rishis indianos por meio dos magos sábios que visitaram o seu local de nascimento e ao encontro do quais ele foi à Índia, a fim de receber as suas bênçãos e com eles conferenciar a respeito de sua missão. Que lindo! A respeito de sua missão mundial. E é uma verdade. O que procurei tornar evidente nas páginas deste livro é que os seus ensinamentos interiormente oriundos de sua realização divina e exteriormente nutridos por seus estudos com os mestres, expressam a universalidade da consciência crística que não conhece fronteiras de raça ou credo. Tal como o Sol, que nasce no Oriente e viaja para o Ocidente, difundindo seus raios, também Cristo surgiu no Oriente e veio ao Ocidente, para ser consagrado em uma vasta cristandade, cujos membros o consideraram o seu guru e salvador. Não foi uma casualidade que Jesus tenha preferido nascer um Cristo oriental na Palestina. Esse local era o eixo ligando o Oriente com a Europa, e ele viajou à Índia para honrar o seu vínculo com os rishis indianos, pregou a sua mensagem por toda aquela região e então voltou para difundir os seus ensinamentos na Palestina, que em sua grande sabedoria ele percebia como a porta de entrada pela qual o seu espírito e as suas palavras teriam acesso à Europa e ao restante do mundo. Esse grande Cristo, irradiando a força e o poder espiritual do Oriente ao Ocidente, é um elo divino a unir os povos que amam a Deus, orientais e ocidentais. A verdade não é monopólio do Oriente ou do Ocidente. Os puros raios prateados e dourados da luz solar parecem vermelhos ou azuis quando observados através de vidros vermelhos ou azuis.
Assim, também a verdade apenas parece ser diferente quando colorida por uma civilização oriental ou ocidental. Considerando-se a simples essência da verdade expressa pelos grandes mestres de diversas épocas e latitudes, encontra-se diferenças muito pequenas em suas mensagens. O que recebi de meu guru e dos venerados mestres da Índia, percebo ser o mesmo que recebi dos ensinamentos de Jesus, o Cristo. Os ensinamentos perdidos do Evangelho. Cristo foi muito mal interpretado pelo mundo, mesmo os princípios mais elementares de seus ensinamentos foram deturpados e as suas profundidades esotéricas esquecidas. Foram crucificados nas mãos dos dogmas, dos preconceitos e do entendimento restrito. Guerras de genocídio foram travadas e pessoas queimadas como bruxas ou hereges sobre uma presumida autoridade de doutrinas cristãs fabricadas pelo homem. Como resgatar das mãos da ignorância os ensinamentos imortais? Precisamos conhecer Jesus como um Cristo oriental, um supremo yogi que manifestou plena maestria sobre a ciência universal da união divina e pôde assim falar e agir como um salvador, com a voz e a autoridade de Deus. Ele tem sido excessivamente ocidentalizado. Jesus foi um oriental, de nascimento, família e educação. Separar um mestre do contexto de sua nacionalidade significa nublar o entendimento por meio do qual ele é percebido. Independentemente do que Jesus Cristo era em sua própria alma, ele nasceu e se desenvolveu no Oriente. E assim teve de utilizar os meios da civilização, das peculiaridades, dos costumes, da linguagem e das parábolas orientais para difundir a sua mensagem. Portanto, a fim de compreender Jesus Cristo e seus ensinamentos, é preciso ter receptividade à visão oriental. Particularmente no que se refere à antiga e atual civilização da Índia, as suas escrituras religiosas, tradições, filosofias, crenças espirituais e experiências metafísicas e intuitivas. Embora compreendidos esotericamente os ensinamentos de Jesus sejam universais, eles estão impregnados da essência da cultura oriental, enraizados em influências orientais que foram adaptadas ao ambiente ocidental. Os evangelhos podem ser corretamente compreendidos à luz dos ensinamentos da Índia, não as interpretações distorcidas do hinduísmo, com a opressão de castas e a idolatria, mas a sabedoria filosófica e espiritualmente libertadora de seus rishis. O cerne e o não invólucro exterior dos Vedas, dos Upanishads, do Bhagavad Gita, essa essência da verdade, Sanatana Dharma, ou os princípios eternos da retidão que sustentam o homem e o universo, foi conferida ao mundo milhares de anos antes da era cristã e preservada na Índia com uma vitalidade espiritual que fez da busca de Deus a quinta essência da vida e não um entretenimento teórico. A ciência universal da religião. A experiência pessoal da verdade é a ciência por trás de todas as ciências. Mas, para a maioria das pessoas, a religião tornou-se uma questão apenas de crença. Alguns creem no catolicismo, outros creem em alguma religião protestante e outros afirmam a sua crença de que a religião hindu, ou muçulmana, ou budista seja o caminho correto. A ciência da religião identifica as verdades universais comuns a todos, o fundamento da religião, e ensina como as pessoas podem, por meio da aplicação prática de tais verdades, construir a sua vida de acordo com o plano divino. O ensinamento indiano de Raja Yoga, a ciência régia da alma, supera a ortodoxia da religião
ao descrever sistematicamente a prática dos métodos universalmente necessários para a perfeição de cada indivíduo, independentemente de sua raça ou credo. O necessário é reunir a ciência da religião com o espírito ou a inspiração da religião. O esotérico com o esotérico de dentro com o de fora, e a ciência yoga ensinada por Senhor Krishna, que apresenta métodos práticos para a autêntica experiência interior de Deus, em substituição às crenças fugazes, e o espírito do amor crístico, a fraternidade pregada por Jesus, única panaceia segura para impedir que o mundo se destrua com as suas obstinadas divergências. São a mesma e a única verdade universal ensinada por esses dois Cristos, o do Oriente e o do Ocidente. Ai, coisa bem boa, se nutrir dessa panaceia para a alma mesmo, né? Meu Deus, que bênção. Obrigada, Senhor. Os salvadores do mundo não vêm alimentar divisões doutrinárias hostis e seus ensinamentos não devem ser utilizados para esse fim. Chega a ser impróprio referir-se ao Novo Testamento como a Bíblia cristã, pois ele não pertence exclusivamente a nenhuma seita. A verdade destina-se a promover a bênção e a elevação de toda a raça humana. Assim, como a consciência crística é universal, Jesus Cristo também pertence a todos. Embora enfatize a mensagem do Senhor Jesus no Novo Testamento e a ciência yoga da união divina apresentada por Bhagavan Krishna no Bhagavad Gita, como sendo o summum bonum do caminho da realização divina. Eu honro as diversas expressões da verdade que fluem do Deus único através das escrituras de seus vários emissários. A verdade em si mesma por si só é a religião definitiva. Embora a verdade possa expressar-se de diferentes maneiras por meio de ismos sectários, estes não podem jamais exauri-la. Ela tem infinitas manifestações e ramificações, mas uma só consumação, a experiência direta de Deus, a realidade única. Os rótulos humanos de afiliação sectária têm pouco significado. O que nos confere salvação não é a seita religiosa em que tenhamos o nosso nome registrado, nem a cultura ou credo em que nascemos. A essência da verdade transcende toda forma exterior. Essa essência é o fator supremo para compreendermos Jesus e seu chamado universal às almas para que entrem no reino de Deus que está dentro de vós. Todos somos filhos de Deus, desde a nossa origem até a eternidade. As diferenças surgem de preconceitos e o preconceito é fruto da ignorância. Não devemos nos identificar orgulhosamente como americanos, indianos, italianos ou qualquer outra nacionalidade, pois isso é apenas um acidente de nascimento. Acima de tudo, devemos nos orgulhar de sermos filhos de Deus, feitos à sua imagem. Não é essa a mensagem de Cristo? Jesus, o Cristo, é um excelente modelo a ser seguido, tanto pelo Oriente quanto pelo Ocidente. O divino selo Filho de Deus está oculto em cada alma. Jesus citou as Escrituras: sois deuses. Retirem as máscaras, revelem-se como os filhos de Deus, não por meio de proclamações vãs e preces decoradas, demonstração de sermões formulados intelectualmente e planejados para glorificar a Deus e angariar convertidos, mas por meio da realização. Identifique-se não com o intolerante fanatismo disfarçado de sabedoria, mas com a consciência crística. Identifique-se
com o amor universal expresso no serviço material e espiritual a todos. Então, saberão quem foi Jesus Cristo e poderão afirmar em suas almas que somos todos uma só família, filhos do Deus único. Que coisa mais linda, meu Deus. Obrigada, Senhor, por todas essas palavras tão amorosas que preenchem a alma. Vou repetir essa última frase e a gente termina assim hoje, esse vídeo de hoje, que não tem mais muito o que falar. Identifiquem-se não com o intolerante fanatismo disfarçado de sabedoria, mas com a consciência crística. Identifiquem-se com o amor universal expresso no serviço material e espiritual a todos. Então saberão quem foi Jesus Cristo e poderão afirmar em suas almas que somos todos uma só família, filhas do Deus único. Isso é muito lindo e maravilhoso. Meu Deus, meu coração se enche de alegria por esse conhecimento, por esses ensinamentos que fazem tanto sentido. E não existe uma verdade absoluta, uma verdade suprema, só existe a verdade, aquela que faz sentido para nós, que deixa o nosso coração leve e alegre, que deixa a nossa alma contente. Então, se esses ensinamentos te deixam com a alma leve, alegre, eles fazem sentido para ti, que tu possa seguir te nutrindo aqui nesse canal. E até o próximo vídeo. Seguimos com o capítulo 3. Namastê, com amor e luz. Gratidão, Prof. Fê.